Olá, Linhares, bem-vindos. É sempre bom estar aqui. Está começando agora, ó, Ronda na TV, onde você vai ficar, é claro, muito bem informado no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos aí. Como você já sabe, desde ontem, duas partes distintas, muito embora com muitas informações importantes no Ronda. Nessa primeira parte, informações adicionais de Linhares, mais um giro pelo estado. Na segunda parte, apenas Linhares no nosso destaque. É uma nova postura jornalística forte e boa para quem gosta de informação. É muito importante. Então, olha, muito obrigado por você estar aqui no canal 16 TV Sim Linhares, a TV que você se vê aqui. Olha, eu quero começar com uma informação não boa. Abre aqui para mim uma foto de... Teve um homicídio registrado, nessa câmera, teve um homicídio registrado agora há pouco no bairro Juparanã. Nós estávamos cumprindo uma matéria quando fomos informados pela Polícia Militar de mais um homicídio registrado na cidade de Linhares. Trata-se de uma vítima de prenome Demisto, né, que tem um comércio. Ela tem um comércio que é chamado de Mistos Lanches, que fica no Juparanã. Foi alvejada com 2 tiros. Nós temos as imagens, olha aí. Nós temos essas imagens do momento em que a polícia estava no local. Era uma tentativa de homicídio, a polícia tratava o caso, em princípio, como uma tentativa de homicídio, mas depois o atendimento foi feito e aí se configurou em homicídio. A vítima acabou morrendo no hospital. Ela deu entrada no hospital Rio Doce e, neste momento, chega a informação que a polícia está fazendo buscas pelo bairro Juparanã. A informação importante é que a polícia está fazendo buscas pelo bairro Juparanã. Nós vamos falar mais a respeito desse caso. É terrível começar o programa com uma informação dessa, mas é homicídio registrado na cidade de Linhares. É mais um para a equipe do delegado André Ardisson. Essas fotos são do site de linhares.com, que também cobriu o caso, e também acompanha esses casos aí. Olha, giro pelo estado, Colatina, também problema lá é homicídio. O delegado responsável falou a respeito, deu muitos números, conversou com a imprensa a respeito dos últimos casos registrados. No Ronda. Até meados de março, terceiro mês do ano, em Colatina já aconteceu 1/3 do número de homicídios ocorridos no ano passado. Em 2014 foram 30 e nesse ano só até agora foram 11 assassinatos. A Polícia Militar e Civil juntas têm trabalhado para combater essa criminalidade no município. Nós diversificamos o policiamento no município de Colatina, colocando policiais trabalhando de forma interativa em algumas comunidades, colaborando com o nosso serviço de viaturas ordinárias, que é o de atendimento de ocorrência, e implementando modalidades de policiamento, tais como moto patrulha, bike patrulha, viaturas que trabalham diretamente no atendimento ao comerciante, entre outros fatores que colaboram para que nós tragamos a sociedade para o nosso encontro e assim nos auxilia no combate ao crime. Em janeiro desse ano foram 8 assassinatos, em fevereiro 1 e agora em março já são 2. Segundo o delegado-chefe do DPJ de Colatina, Dr. Fabrício Bragato, várias foram as motivações dos homicídios cometidos em 2015 e a polícia tem trabalhado rápido na elucidação dos crimes. Nós estamos com um trabalho bem eficiente em relação a isso. Desses 11 homicídios, nós já temos a autoria identificada de 8 deles, sendo que desses 8 identificados, nós já temos 6 presos e os outros 2 a gente está com prisão pedida junto ao judiciário, aguardando a decretação para fazer o cumprimento delas. Então pode dizer que um trabalho positivo nas investigações. Positivo, é uma estatística muito superior à média nacional em termos de resolução e elucidação de crimes de homicídio. Para a Polícia Militar, o combate ao tráfico de drogas ajuda na diminuição desses números e, por isso, o trabalho de repressão ao tráfico tem se intensificado. Estamos recebendo várias denúncias da própria comunidade que possuem esse tipo de delito. Estamos indo ao local, realizamos a detenção diariamente de traficantes no município e encaminhamos a delegacia judiciária que é competente para lidar com isso. Visualizamos o aumento do número de ocorrências nesse sentido, não em virtude do aumento do tráfico no município, e sim em virtude do
combate da polícia a esse tipo de crime. O trabalho tem sido maior, então. Com certeza intensificamos, visualizando justamente deter e acabar com esse tipo de delito aqui no município. Outro fator positivo para as ações rápidas e eficazes das autoridades é o trabalho conjunto da Polícia Militar e Polícia Civil. Sim, a gente tem se irmanado com a Polícia Militar a fim de prestar o melhor serviço possível para a população colatinense. Isso não só no cumprimento de mandado, mas também no serviço de inteligência e todas as situações afetas à segurança pública. Pois é, então é isso, né? Teve um tempo que Colatina não falava a respeito de crime de homicídio, porque não tinha. Agora, surpreendentemente, Colatina já tem um índice de homicídio para se preocupar. Eu estive nesses últimos dias em Colatina, porque Linhares não tem UTI, né? Minha filha nasceu prematura, então tive que ir para Colatina. Vivi um pouco da realidade do povão lá, mas já há uma preocupação muito grande com relação ao homicídio em Colatina. Aliás, Michel Bart, um grande abraço. Está lá em Colatina, na TV Sim. Olha, antes de trazer informações a respeito de um crime bárbaro no sul do estado, eu quero voltar mais uma vez com essas imagens aqui, ó, do bairro Juparanã. Olha só, a manchete que já trouxe o site de Linhares, um dos maiores do norte do estado, proprietário do bar do Misto, né? Ou Mistos Lanches, no Juparanã, é assassinado com 2 tiros no peito. E aí eu trago informações, pode continuar lá com as imagens, eu trago informações que a polícia está fazendo buscas neste exato momento. Há informações que já foram apuradas aí neste local, ó, nós temos imagens do bairro Juparanã, onde o caso aconteceu. A vítima atende pelo prenome de Demisto. É justamente daí que se tem a origem do nome do bar, né? Do bar que ela acabou morrendo. Mas justamente na hora do atendimento da polícia, era a hora do destaque operacional. Eu vou falar hoje sobre o destaque operacional da Polícia Militar e foi neste exato momento que aconteceu essa notícia, a notícia deste homicídio registrado no bairro Juparanã. Bairro Juparanã que tem um local ali que é meio complexo. Tem a invasão, tem muita gente boa que mora lá. Mas a polícia andou apreendendo droga também, coisa e tal. Então é isso. Juparanã, hoje no destaque policial. Olha, mas no sul do estado, onde morreu um policial militar nos últimos dias, o caso está sendo ainda apurado, tem uma informação de um outro crime bárbaro que chocou a comunidade. Eu quero trazer esse destaque na tela do Ronda. Caio Vinícius Martins de Freitas, de 22 anos, conhecido como Taioba, foi executado com 3 tiros na cabeça nessa rua no bairro Abelardo Machado. No local, vestígios de sangue. O crime assustou os moradores. Essa mulher que não quis mostrar o rosto ficou assustada e fala da falta de segurança no bairro. A gente fica com medo de sair para fora. A gente não tem mais segurança, não. O bairro aqui costuma ser perigoso, assim, com violência, com roubo, essas coisas? Esse bairro aqui tá perigoso. Caio já estava sendo perseguido pelos bairros Nossa Senhora de Fátima e Santa Cecília desde as 7 horas da manhã por 2 homens em uma motocicleta preta. Eles só pararam quando localizaram o padeiro aqui nessa rua e efetuaram os disparos. No momento da execução, Caio estava acompanhado de um amigo. O rapaz, segundo testemunhas, também estaria sendo procurado pelos assassinos, mas conseguiu escapar. Um vídeo postado na internet choca e mostra a reação dos moradores logo após o crime. Mas não foi um tiro só. Eu ouvi lá de casa, não foi um tiro só. A mãe de Caio e toda a família está desesperada. Eu estava trabalhando nesse momento, eu recebi a notícia. Desesperei até chegar aqui na minha casa. Isso. A polícia suspeita que o crime tenha ligação com a disputa do tráfico de drogas na região. A mãe de Caio, mesmo abalada, aproveitou para dar um conselho. E vocês descessem os pais de vocês, a mãe. Porque quantas vezes eu falei para ele, meu filho, vai estudar, vai trabalhar, vai ajeitar a sua vida, vai ser um rapaz diferente, adquirir suas coisas, comprar, você tem um sonho de comprar uma moto, comprar um carro, mas a gente, para ter esse sonho, a gente tem que trabalhar, adquirir para poder lutar, né? Assim,
da maneira que eu fui criada. Mas, infelizmente, eu não consegui. Então, o que eu peço para os jovens que ouçam a mãe de vocês, porque a gente é mãe para vocês que vão, não tem dor, não tem marca, não tem nada. Mas para a gente, que é os pais, a família, a gente está sofrendo muito. Pois é, aí restou a mãe chorar essa tragédia. A dor de uma mãe, né? Dói para todo mundo a morte, né? Principalmente desse jeito. Mas não dá para mensurar o tamanho disso aí, desse sofrimento. Agora, você já pensou se os filhos ouvissem mais os pais? Eu vejo muitos homicídios acontecerem, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, e a história é sempre a mesma. Alguém não ouviu e aí acabou pagando um preço. Infelizmente é isso aí. Olha, daqui a pouco eu vou voltar. Eu vou conversar com o Dr. Oswaldo Ambrosio no nosso programa e nesse giro pelo estado trazendo informações. Mas ainda hoje você vai saber, eu tenho imagens exclusivas de uma ação de ladrão no bairro Canivete. Ele estava invadindo o comércio mais uma vez no bairro Canivete. Tenho também invasão do MST. Mais uma fazenda foi invadida aqui na cidade de Linhares. Como é que fica isso na nuance do direito, hein? Eu volto já com o Ronda. Segunda parte dessa primeira hora de giro pelo estado e outras informações adicionais. Daqui a pouco eu vou trazer imagens também exclusivas da entrega aos prêmios, aliás, dos policiais que se destacaram na cidade de Linhares. Sabe qual é a importância disso? Gigante, porque isso incentiva o policial a trabalhar, né? Tem gente que não gosta não, mas eu acho que é muito importante, é fundamental, né? Daqui a pouco eu vou trazer, é exclusivo, logo na segunda parte, na segunda meia hora do Ronda que acontece em cadeia. Você já sabe, avisa lá, avisa para o vizinho, avisa para sua mãe, seu pai, que é em cadeia. Ligou o rádio, tá lá o Oséias Farias, ligou a TV no canal 16 também da mesma forma, daqui a pouco a partir do meio-dia. Agora o Ronda traz informações do estado. Lembra do caso do homicídio que eu falei agora há pouco de Cachoeiro de Itapemirim? É o 11º caso lá. Então já tem 11 homicídios Cachoeiro de Itapemirim. Não se compara à cidade de Linhares que tem muitos outros homicídios, né? Aqui nós já estamos chegando a 20, mas lá tem 11 ainda. Então tá, daqui a pouco eu vou falar mais a respeito. Agora, de Cachoeiro de Itapemirim vem um outro caso que muito me chamou a atenção. Eu quero chamar aqui na tela um caso que é o seguinte: esse rapaz que aparece na nossa tela, ele tinha se envolvido em um acidente de moto. Esse rapaz que está aparecendo aqui, ele se envolveu num acidente, nas proximidades ali da 482. Só que depois ficou constatado que ele tinha 3 tiros nas costas. Os buracos foram vistos só no hospital. Aí eu pergunto, é mais um homicídio ou ele morreu pelo acidente? Seguramente uma dúvida que a perícia agora vai ter que dizer. Mas o detalhe é que mais uma morte registrada em Cachoeiro de Itapemirim. E eu quero trazer, bota aí, no Ronda. Magno Fonseca Leite, de 25 anos, era morador do bairro Caiçaras, em Cachoeiro. Segundo investigação, ele foi vítima de um suposto latrocínio, roubo seguido de morte, na noite de sábado na rodovia ES 482, na altura do bairro BNH. Segundo familiares, Magno voltava da casa da namorada que mora na cidade de Castelo, quando exatamente aqui, neste ponto, ele perdeu o controle da motocicleta, invadiu a contramão e colidiu com um veículo. O corpo de bombeiros foi chamado para prestar socorro. Foi aí que descobriu-se que Magno havia levado 3 tiros nas costas. Magno chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A família, que não quis gravar entrevista, acredita que ele tentou escapar de bandidos que queriam roubar a sua moto e na fuga acabou baleado. O acidente aconteceu a poucos metros do pelotão de trânsito da Polícia Militar. Pois é, então tá explicado, né? Olha, eu recebi aqui um smartphone do programa Ronda, né? Ronda chique, né, de primeira linha, e o delegado Fabrício Lucindo, que está em Soretama, está interagindo comigo agora. E ele me mandou uma imagem de uma pessoa que foi presa. Nós temos aí a imagem dessa pessoa, se tiver, pode até mostrar, né? Ele está dizendo aqui, prenderam lá uma pessoa que tem um apelido de Caolho. É esse rapaz que está aparecendo na imagem, né? O crime que ele cometeu foi o do João Paulo Luz de Jesus, né?
Aliás, o Caolho era o apelido da vítima, né? Agora eu entendi. Delegado, desculpa aí, eu entendi agora. E com o início das investigações, descobriu-se que o autor é Charles Celestino da Silva, de 20 anos. É esse rapaz que está aparecendo nas imagens. É mais um que a polícia conseguiu prender. Tá vendo? Quando o delegado Fabrício Lucindo estava saindo aqui, volta para mim. Quando o delegado estava saindo aqui, foi para Sooretama, eu disse aqui, olha, a população de Sooretama pode esperar que venha aí muita coisa boa em termos de investigação, uma boa investigação, e é justamente o que eu estou vendo lá. É mais um que vai para atrás das grades. E como é importante dar resposta para a sociedade, não é? Você que é da sociedade e esperava essas respostas, tá aí, elas estão acontecendo. Olha, mas teve um assaltante de banco que também foi parar atrás das grades, não é? Bota lá, eu quero saber. A prisão desse assaltante movimentou a polícia. E muito importante foi tirá-lo das ruas. Estava no Rio de Janeiro e agora está à disposição das autoridades. Ele fez um monte de vítima, hein? E principalmente aqui no estado, no Honda. Luiz Gabriel Almeida Simões, de 23 anos, estava com a família dentro de uma escuna no momento da prisão. Luiz Gabriel é suspeito de integrar uma quadrilha responsável por vários assaltos a caixas eletrônicos no Espírito Santo. Na casa dele, a polícia apreendeu ferramentas, cilindros de oxigênio e gás de cozinha, que seriam usados nos maçaricos para a explosão de caixas eletrônicos. Segundo a polícia, Luiz Gabriel confessou a participação a um assalto ao supermercado Casa Grande em outubro de 2014 e mais 2 estabelecimentos. Nós acreditamos que no total, direto e indiretamente, quando ele fala que não fez, foram os 8 aqui na Grande Vitória. Pelas apurações da polícia, o prejuízo foi de pelo menos R$317 mil. Esse rombo pode ser maior? Nós acreditamos que isso vai chegar a R$500 mil. Pois é, aí você diz assim, a notícia dada aqui no Honda é de Vitória. Só que este rapaz, ele pode ter feito vítimas em todo o estado do Espírito Santo. Tá vendo a importância de uma boa investigação? Estão de parabéns os policiais da Grande Vitória, que fizeram esta prisão, a prisão deste homem que já tinha fugido lá para o Rio de Janeiro. Olha, mas os protestos do último domingo ainda são destaque em toda a imprensa, os protestos que aconteceram em todo o Brasil. Agora, Vitória tem um desencontro de números, né? Primeiro 70 mil, depois 80 mil, agora estão falando em 100 mil, mas o detalhe é que o capixaba foi para as ruas e protestou. Aqui na cidade de Linhares foram 2.000 pessoas. Eu mantive contato com a classe política, vários integrantes falaram aqui de Linhares a respeito do protesto que aconteceu na cidade. Eu vou trazer já. Antes, porém, protesto, Vitória, como é que foi? 100 mil, 80, 70? No Honda. A Praça do Papa, em Vitória, se pintou de verde e amarelo. Logo no início da tarde de domingo, os capixabas começaram a sair de casa e as ruas foram tomadas por manifestantes. A concentração começou às 3 horas da tarde e nas primeiras horas de protesto, a Polícia Militar contabilizou que 15 mil pessoas estavam reunidas na Praça do Papa, na Enseada do Suá. Esse número logo aumentou depois da chegada dos manifestantes de Vila Velha. Milhares de pessoas atravessaram a pé a terceira ponte e se juntaram aos manifestantes que já estavam na Praça do Papa. O Dirceu, esse senhor de 70 anos, pegou a estrada e veio de outra cidade para participar do protesto. Moro em Aracruz, mas não importei com a distância não. Eu vim aqui balançar minha bandeira, mostrar meu protesto. Eu vim pedir mais moralidade no nosso sistema político, a gente não passar necessidade, não passar os problemas que nós estamos passando hoje no futuro. A manifestação transcorreu de forma pacífica e com a presença maciça de policiais. Um grupo se manifestou em frente à sede da Petrobras, na Reta da Penha, e depois também se juntou à multidão que se concentrava na Praça do Papa. O número de manifestantes, segundo a PM e a organização, passou dos 100 mil. Com 3 trios elétricos, os organizadores entoavam palavras de ordem e cantaram o hino nacional. O movimento em Vitória seguiu a pauta dos protestos que aconteceram em várias cidades do Brasil. Os principais pedidos foram o fim da corrupção e a saída da presidente da República. É um protesto nacional, organizado pela sociedade brasileira, através das redes sociais. A nossa pauta é a saída imediata da presidente Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores, o PT, o partido dela do poder. É um partido que
usurpou a nossa maior empresa, quebrou a Petrobras, envolvendo ela em diversos escândalos de corrupção. Faixas e cartazes não faltaram para acompanhar os gritos de ordem e trouxeram diferentes pedidos. Houve até quem levasse um quadro negro para poder escrever várias vezes. Eu vim pedir liberdade, eu vim pedir emprego, tá? Postura de verdade, né? Corrupção, que é geral essa corrupção em todos os níveis. Não é só Petrobras, nós sabemos que não é só Petrobras. Deu para ver aqui muita gente, muitas famílias, crianças, adolescentes, gente jovem. Eu estou aqui até com a Sara. Sara, por que você veio nesse protesto hoje? Então, eu acho assim, de suma importância, sabe? Principalmente nós jovens, participarmos desses movimentos que, assim, tem como principal objetivo mudar o país, que é o que está precisando, né, gente? Eu acho muito importante que todo mundo participe, sabe? Mostrar a força do país, porque unido a gente consegue o que a gente está querendo. O que se viu em Vitória foram caras pintadas cada vez mais jovens, como as pequenas Raíssa e Beatriz, de 1 ano e 3 meses de idade. Para o pai, elas tiveram a primeira lição de cidadania. A gente acreditava que seria uma manifestação pacífica, e para fazer parte da história delas, né? Que é uma época marcante, a gente sabe que é um acontecimento que está por vir, a gente espera sempre de mudança, melhoria, e isso vai fazer parte do futuro delas, que essas melhorias vêm para elas principalmente. Olha, o protesto foi importante. Eu tenho aqui alguns políticos, eles estão se posicionando através das redes sociais, né? E aqui na cidade de Linhares, o prefeito da cidade se posicionou a respeito do protesto que aconteceu em Linhares, pelas ruas da cidade de Linhares. E ele diz assim em nota, o prefeito Nozinho Correia diz que todo movimento popular feito sem violência é válido e condena todo tipo de corrupção, fecha a nota, foi o que diz o prefeito da cidade de Linhares. Se tiver algum outro, né, integrante desta área e que queira dizer o que achou a respeito do posicionamento do povo de Linhares, né, pode mandar para cá que nós vamos registrar também, mas é muito importante. Ontem nós mostramos aqui imagens exclusivas acerca dessa atitude, eu chamo de atitude, é a atitude do povo linharense. 2.000 pessoas foram às ruas para protestar. E num contexto geral pediram o quê? Mudança na gestão. Não é o partido A ou B, não. É mudança na gestão. É isso que é necessário. É fundamental ter essa mudança de postura. Daqui a pouco nós vamos voltar e já estaremos em cadeia, hein? Pode avisar lá para o seu vizinho. No rádio ou na TV, a partir do meio-dia, você vai conferir o Ronda no comando de Oséias Farias. Volto já. Olá, Linhares, olá, Espírito Santo, estamos chegando agora na segunda hora do Ronda, pelo menos na TV, primeira hora lá no rádio. Já estamos em cadeia com a Rádio Cultura, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cultura que tradicionalmente acompanham o Ronda e acompanham com Oséias Farias. Muito obrigado pelo carinho. Em cadeia, TV Sim, Rádio Cultura, trazendo todas as informações. E olha, eu já quero começar com essa informação aqui, MST invadiu mais uma propriedade na cidade de Linhares. Por que eu estou dizendo mais uma? Porque já teve uma 9 meses atrás que os integrantes acabaram invadindo, sob a justificativa de serem terras improdutivas. E o detalhe é que agora o caso foi parar nas mãos da justiça, que vai dizer se é ou não é. Mas o detalhe é que eles estão lá já há algum tempo. Há 9 meses em uma das fazendas e há cerca de 2 semanas na fazenda da última invasão. Eu quero detalhes no Ronda. A bandeira que tremula aqui não é a nacional, mas as cores de um novo protesto. Mas uma propriedade que fica no território linharense foi invadida por integrantes do MST, Movimento de Trabalhadores Sem Terra. Trata-se da fazenda Nossa Senhora da Conceição, que fica na margem da rodovia que dá acesso à cidade de Rio Bananal. É a segunda ocupação em menos de um ano. São centenas de famílias que vivem da agricultura e cobram um pedaço de terra ao governo federal. O movimento do MST tenta conseguir no vasto território de Linhares terras que possam ser consideradas improdutivas. É o caso da fazenda que a nossa imagem mostra ao fundo. São centenas de famílias que estão lá há mais tempo, há pelo menos 9 meses.
do lado deste assentamento está um trabalho de instalação de linhas de transmissão de energia elétrica que pertence a Furnas. Agora, a maior preocupação está justamente na fazenda Nossa Senhora da Conceição, que fica a pelo menos 100 metros da primeira ocupação. Esta ocupação foi confirmada no domingo que passou. Os integrantes agora esperam uma decisão judicial para permanecer ou deixar este local. Hoje de manhã, eu conversei com o líder do movimento, que deu uma entrevista para esclarecer os motivos que levaram à ocupação desta última fazenda em Linhares. Bom, tem família que já estão aqui há 5 anos e o governo não dá nenhuma solução. Por isso que as famílias decidiram, então, ocupar essa área. Primeiro, porque ela não cumpre com função social. Segundo, por ela não cumprir com função social, ela passa a ser improdutiva. E para a gente reivindicar com o governo solução para essas famílias que já estão há 5 anos acampadas. Nós estamos com 100 famílias acampadas. São famílias de meieiros, arrendatário, poceiro, um público grande que trabalha diarista. Então são famílias daqui da região de Linhares mesmo, algumas de Aracruz, mas a maioria são de Linhares e que quer a sua terrinha para trabalhar. Nós temos uma negociação com Furnas, nós estamos na área de Furnas por tempo temporário, né? Daqui um dia nós vamos ter que sair de lá e a gente vai ficar sem para onde ir. Como é que foi essa negociação? Por que vocês chegaram à conclusão que deveriam ficar lá de forma temporária com Furnas? Por quê? Para forçar a negociação com o governo federal. O governo federal esqueceu de nós, então nós forçamos essa negociação com o governo. Ela não gera emprego, ela não gera renda e ela não tem produção. Ou seja, ela é improdutiva, né? E não cumpre nem com a legislação ambiental. Então essas são as 3 funções que ela não cumpre, que ela passa a ser improdutiva e não cumprir com a função social. Então ela pode ser passiva para desapropriação, para criação de assentamento. Negociar com o governo do estado e o INCRA, que é representante legal dos acampamentos e assentamentos. Então a negociação já está andando. No final do mês nós vamos conversar com a SEAG, com o IDAF e o INCRA junto para sair solução para 600 famílias acampadas. Além dessas 100 aqui, mas tem mais 600 famílias acampadas em 8 acampamentos, aqui no norte e sul do estado do Espírito Santo. A manifestação de ocupação de terra vai continuar em todo o estado e em todo o Brasil. Sem permanência garantida, os integrantes agora aguardam um posicionamento da justiça local. Os proprietários já pediram oficialmente reintegração de posse. Pois é, olha quem está conosco, o Dr. Oswaldo Ambrósio, para quem está no rádio me acompanhando e aqui na TV Sim. Doutor Oswaldo, um assunto que gera uma polêmica muito grande no momento de manifestos, cuja bandeira era verde e amarela, não é? Aí, de repente, muda a cor aqui na cidade de Linhares. Boa tarde. Boa tarde, Oséias. Oséias, somente parece ser complicado, porque nós temos aí confrontos de princípios. Nós temos o direito de propriedade versus função social da terra. Não existe regramento absoluto no direito, tudo pode ser relativizado, Oséias. Por exemplo, o proprietário lá individual, ele tem o direito de proteger a sua terra, usar, gozar, dispor e reaver. Entretanto, ele tem que cumprir a função social. Por quê? Porque nós não temos terras suficientes para todos que querem produzir. Isso aí é o dono da propriedade, né? Sim, vale para o dono da propriedade. Ele tem o direito de proteger a sua terra. Entretanto, esse direito pode ser mitigado quando a terra dele não cumpre a sua função social, ou seja, ela se torna improdutiva e nós temos um grande número de pessoas que gostariam de produzir na terra. Então há uma mitigação, mesmo se tratando de direito fundamental, que o direito de propriedade ele está previsto e é garantido na Constituição, só que ele encontra limites na própria Constituição, que diz que a terra ela tem que cumprir a sua função social. Este é um problema, Oséias. Como você chega a se saber se a terra é ou não produtiva? Então segura aí que o doutor Oswaldo vai falar disso. Como saber se a terra é improdutiva? Tem muitas terras aqui na cidade. Tem lugar aqui em Linhares que você anda 80 quilômetros ou até mais que isso, né? Um território muito vasto. Não quer dizer que todas as terras estão passíveis de entrarem lá e invadir. Eu quero imagens a respeito do MST. Bota a imagem do MST, deixa rolando aí enquanto o doutor Oswaldo vai explicando
tocando essa história, tá aí a bandeira do MST, eu até parafraseei aqui, com os protestos do último domingo, onde as bandeiras, doutor Oswaldo, eram verde e amarelo, mas neste momento nós estamos vendo aí uma bandeira vermelha, branca, tem um detalhezinho verde ali também. Mas e aí? Quando é, doutor Oswaldo, que a terra pode ser considerada improdutiva? Eu tenho imagens da fazenda invadida. Ô Zé, entenda bem, em primeiro momento, o movimento aí, no caso o MST, ele vai ter que procurar o quê? O INCRA, a Incaper e os órgãos que fiscalizam a atividade produtiva para saber se essa fazenda é ou não produtiva. A seu turno, o proprietário ele vai ter que demonstrar na justiça que a terra é produtiva. Como? Apresentando nota fiscal de produtor rural, apresentando sua declaração de imposto de renda, apresentando a contabilidade da empresa, apresentando a documentação, por exemplo, que ele porventura tenha junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e dos Proprietários Rurais. A princípio é muito fácil, às vezes. Uma série de coisas, né, que precisam ser apresentadas, na verdade. Porque se o direito de propriedade pode ser mitigado, uma vez que também ocorre a invasão a uma terra produtiva, às vezes, aquele movimento que deu causa à invasão poderá responder pelo crime de dano e pelo crime de invasão, caso não fique configurada que aquela propriedade é improdutiva. E aí o proprietário vai buscar o auxílio do judiciário, através de um advogado, para entrar com a ação de reintegração de posse. E, em contrapartida, uma vez verificada que a propriedade ela não é produtiva, o movimento social pode ingressar na justiça com uma ação de desapropriação por não observância da função social da terra. Pois é, então é justamente nessa função social que eu vou me ater, né? Porque eu ouvi pouco falar a respeito disso e eu acredito que as pessoas que estão em casa estão se perguntando, mas vem cá, né? Eu sou fazendeiro e onde é que está a responsabilidade social que estão me cobrando para não invadir a minha terra, né? Muito pouco se falou a respeito disso. Eu acho que falta um pouco, doutor Oswaldo, na verdade, de informações, né? E, aliás, antes do doutor Oswaldo falar, eu gostaria que voltassem aquela parte onde aparece uma torre, atenção produção, a parte que aparece uma torre, logo na passagem, que eu vou explicar a história. Por que aquela torre acabou sendo mostrada? Tem a ver também com os integrantes do MST, né? E com Furnas, né? Centrais elétricas Furnas, e boa notícia para a cidade de Linhares. Mas eu acho, doutor Oswaldo, que falta um pouco de informação. Eu, pelo menos, penso assim. Na verdade, é porque os critérios não são tão objetivos, né? Por exemplo, e o agropecuarista, por exemplo, tem pasto. É improdutivo ou é produtivo? Nós temos, se a atividade dele é a pecuária e ele plantou lá na área dele, lá, quase que sua totalidade, pastagem, essa terra não é improdutiva. Se ele loca, se ele arrenda, essa terra não é improdutiva. Porque muitas das vezes a pessoa acha que a terra, para ser produtiva, você tem que ter cultivo de café, de mamão, etc. E não é bem desta forma. Por isso que então, eu não vi nada plantado. A gente vai repetir muito essas imagens. Eu não vi nada plantado na fazenda que nós mostramos. Mas você fez uma... Então, aí o que acontece? Chegaram à conclusão que aquela terra daquela fazenda, Nossa Senhora da Conceição, né, que aquela terra era produtiva e não tinha nada em cima. Então entra justamente o que o senhor está explicando. Cada caso é um caso, tem que ser analisado de acordo com as nuances. Porque você já me disse ali que tem uma área de domínio da Furnas, centrais elétricas ali. E nós sabemos, daqui a pouquinho. E nós sabemos que essas áreas de domínio, que são utilizadas pela Petrobras e qualquer outra empresa pública, ela não pode ser utilizada pelo proprietário, às vezes. Então estaria descaracterizada a alegação de improdutividade desta área, porque ela não pode ser utilizada. Oswaldo, dá só uma olhada. Não tem nada plantado nela, obviamente. Tem mata, tem isso, tem aquilo. Sim, mas é uma área de domínio? Exatamente, essa é a confusão do negócio, né? E o MST em todo o Brasil está se baseando um pouco nisso, né? A expectativa, doutor Oswaldo, deles terem que deixar essa área. Eu vou explicar por quê. Na área anterior que eu falei, logo antes da passagem, que eu mostrei na passagem, aliás, já tem 9 meses que eles estão lá. Essa área aí, ó, já tem 9 meses que eles estão aí. Esse é o primeiro acampamento. Só que começaram as instalações das torres de Furnas, centrais elétricas, ali bem próximo. Houve um acordo com Furnas,
né? Justamente para que... eu vou mostrar na passagem. Pode deixar a passagem rolar aí que eu vou mostrar. E aí, Furnas... aqui, ó. Essa área está sendo trabalhada pelas centrais elétricas Furnas e há já uma torre montada. Essa torre que vai conduzir energia, a cidade de Linhares vai ser beneficiada. E por isso, eles podem deixar o local, né? Mas apenas por isso. A outra fazenda depende da decisão judicial. Eu não tenho dúvida que eles deixarão o local, porque eles me parece que são 600 famílias, né? E nós temos aqui no município de Linhares quase que 200 mil pessoas. Então, prevalece a supremacia da vontade pública sobre o privado. O menor grupo vai ter que ceder em prol de toda a coletividade, e assim como o proprietário da terra poderia até perder o seu título de proprietário se ele não cumprisse o papel, a função social da terra. Agora, o que acontece, José? Se você não tem critério ao fazer essas invasões, os cabeças, os responsáveis pelas invasões, vão ser responsabilizados criminalmente e civilmente. É isso que é importante deixar claro. Olha, eu vou chamar um bloco de comerciais, o Ronda está no rádio, está na TV, muito obrigado a você que está na Rádio Cultura 920 nos acompanhando. Doutor Oswaldo vai continuar aqui e logo depois, o terror de Córrego Farias foi levado para trás das grades. Ele está debilitado em um dos hospitais da região. Eu vou explicar a história, já já. De volta com o Ronda, que acontece no rádio e também na TV. Muito obrigado a você que já está nessa estratégia importante de comunicação. Ó, muita gente nos acompanhando. Seu Arlindo e Dona Ildes estão em Soretama nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, hein? Me dá a imagem de um assalto, uma ação de ladrões em um comércio do bairro Canivete. Dá só uma olhada nisso aí, ó. Rapaz, os caras chegaram sem brincar, ó. Sem brincar. Vem cá, essa imagem tá corrida, é isso mesmo, hein? Que é isso, rapaz? Que rapidez é essa? Os bandidos chegam lá com arma em punho e querem tudo, ó. Eles já vão fazendo a limpa. Quanto menos tempo, melhor. Um outro está olhando ali para fora para ver se vem polícia no negócio. Mas me parece ser um escritório esse aí, não é? É um escritório de um comércio lá do bairro Canivete. Dá só uma olhada nisso, população de Linhares. É preciso ter leis mais rígidas para combater esse tipo de ação. Olha só, o camarada ali do canto, ele nem se mexe, ó. Ele já ficou paralisado. Esse aí já foi, ó, ficou paralisado. O outro aqui que está na mira do revólver, olha só a situação do rapaz. E olha que não foi uma ação tão rápida, não. Estão querendo mais dinheiro, apontando. Eu quero mais, está ali no canto e a limpa continua sendo feita. Foi um assalto registrado aqui na cidade de Linhares. Aí, ó, a dupla indo embora. É impressionante como eles fazem esses assaltos aí em dupla, né? É impressionante. Agora os caras estão ali, ó, assustados. Olha só como estão assustados. E aí sai todo mundo correndo. O negócio aí é a polícia agora. Que isso, hein? Impressionante essas imagens. Isso tudo foi no bairro Canivete, senhoras e senhores. Bairro Canivete, terra de um colega meu, que eu não vou citar o nome dele, né? Mas é a terra dele. E aí, essas imagens que vieram à tona. Agora a polícia está em busca desses caras. Capacete me parece ser cor de rosa, se eu não vi coisa errada também. Mas são vários os casos que acontecem e marcam a polícia, né? O setor de polícia. Por falar nisso, falar de uma coisa boa, destaque operacional da polícia. Eu quero trazer esse destaque operacional que aconteceu, olha só. A polícia militar, todo ano, aliás, período por período, ela faz essa cerimônia com destaques operacionais. E adivinhe só, integrantes do GAO, Grupo de Apoio Operacional, foram destacados hoje de manhã. Esses 3 aí, ó, destaques operacional, né? Muitos desses aí eu conheço, né? Muitos desses, e eles atuam no GAO, Grupo de Apoio Operacional. Na verdade, já é uma rotina, né? Já é uma rotina, porque quem lida ali no embate ostensivo, muito mais, é o GAO, e com resultados de apreensões de drogas, né? E como tem respeito os integrantes do GAO, chega em qualquer lugar, bandidagem já sai correndo. Então é isso. Aí é que está o grande detalhe. Essa cerimônia aconteceu hoje de manhã, imagens exclusivas do Ronda na TV. E para você que está no rádio, uma cerimônia fundamental, viu?
uma cerimônia fundamental que deu, né, premiação para esses policiais. Tem gente que não concorda não com essa premiação, mas eu vou dizer um negócio para vocês, eu concordo. Esses policiais, eles saem de casa e não sabem se vão voltar não, sabia disso? Eles saem de casa e não sabem se vão voltar, porque estão ali trocando tiro com bandido, eles estão no embate direto com o bandido. Mostra lá de novo essa imagem dessa cerimônia. Então, para mim é fundamental, é importante. O 12º Batalhão acerta na veia, como dizem lá perto de casa, quando dá esse tipo de premiação, incentiva o bom policial. O que nós temos que fazer é isso, incentivar o bom policial. Dá só uma olhada, eles estão aí, ó, prestando serviço. Trindade apareceu ali, esse eu conheço. E está lá o secretário de Segurança também, junto com o Concel, fazendo essa entrega, Miltinho, colega aqui no canto, né? E tem integrante mulher, ó, para comemorar esse mês de março, o GAO tem integrante mulher, é bom saber disso. E não vai bater tete a tete não, que o negócio pega. É mulher, mas pega também. Então é isso, parabéns aos policiais que receberam essa premiação hoje de manhã. E, aliás, por falar nisso, eu tenho um serviço prático que foi colocado em prática em Córrego Farias. O terror de Córrego Farias agora está atrás das grades. Mas sabe como que a polícia encontrou esse terror de Córrego Farias, que tem vários homicídios nas costas e problemas em diversas comarcas? O negócio é o seguinte, ele estava transitando, imagens de Córrego Farias aí, ele estava transitando pelas ruas da cidade de Linhares, quando de repente se envolveu em acidente. Foi parar no hospital HGL. Sabe o que aconteceu? Alguém ficou sabendo que ele estava lá e ligou para a polícia. O resultado? O terror de Córrego Farias estava debilitado, sofreu acidente, fratura nas duas pernas e agora está sob escolta no HGL. Detalhes no Ronda. O homem que espalha medo pela região de Córrego Farias está assim, debilitado, com fraturas nas pernas, numa cama de um hospital de Linhares. Antônio Carlos dos Santos, o Nego Gita, foi descoberto pela polícia depois de ficar anos foragido da justiça. A equipe do delegado André Jareta Ardizon recebeu denúncia de que uma das vítimas de acidente registradas nos últimos dias era de um procurado da justiça pelas práticas de diversos crimes. É considerado perigoso pela 16ª Delegacia Regional de Linhares. Informações que nós temos é que o indivíduo de alta periculosidade, por onde passava, sempre atemorizava a população. E no Córrego Farias, inclusive, já tinha praticado um homicídio em 2012 contra a então companheira dele, mas desde então, aliás, até antes disso, se encontrava foragido. Apesar da periculosidade, da consciência de todos os setores da segurança pública saberem da periculosidade dele, ele era um indivíduo difícil de ser visto, né? Dificilmente ele era encontrado e sempre vivia na zona rural, em fazendas, dificilmente era avistado, o que dificultava a ação policial. Veja a lista de crimes que pesam contra ele. Em meio às acusações está um homicídio registrado na comunidade de Farias, cuja vítima é Tânia Maria de Souza Matos, de 45 anos. Então, mulher do assassino. O inquérito, a princípio, já está concluído, né? E ele tinha um mandado de prisão preventiva neste inquérito, né? Na época, tudo foi investigado e elucidado, só o que faltava mesmo era a prisão dele, que felizmente conseguimos efetuá-la. O delegado também confirmou que a vida de crimes dele passou por Sooretama e ainda tem problemas na comarca de Jaguaré, norte do estado. Pelas investigações que correm por lá, no ano de 2009 ele teria assassinado um indivíduo no interior de um bar, Linus Bar, né? E desde então já estava foragido. Seguiu que em 2012 assassinou a companheira, né, lá no Córrego Farias, e pelo que consta, ele também tem algumas pendências em Jaguaré, em outras localidades. E ainda estamos levantando o tamanho da ficha desse indivíduo, porque ele se utilizava de vários nomes. Então pode acontecer de ter uma pendência que a gente ainda não saiba em outro nome que ele se utilizava, mas relacionado à mesma pessoa. Sobre as fraturas nas pernas, o delegado explicou que não teve a ver com a ação policial. Pelo que as informações que nós temos, ele teria caído de moto e dado entrada no hospital com um outro nome, né? Setores da sociedade ficaram sabendo de que o famoso Nego Gito estava lá e informou a polícia. A polícia foi lá para verificar a situação, né, verificar a informação fornecida pela população,
E inicialmente ele se apresentou mais uma vez com o nome falso, né? Logicamente, os policiais não engoliram a conversa, retornaram à delegacia, imprimiram algumas fotos, algo que já tinha aqui nos nossos arquivos internos, e levaram lá e constataram que realmente se tratava do Nego Gita. Ele é um indivíduo perigoso e ele tem um jogo de cintura, ele tem o traquejo do mundo criminoso. Então, não é fácil lidar com ele, mas felizmente agora ele está sob escolta e ao receber alta no hospital será encaminhado ao presídio. André Jareta afirmou que trata-se de uma vitória da comunidade de Linhares que denuncia o crime. Com certeza, né? Mais uma vez o trabalho aliado aí, interligado entre a população e a polícia. A população comunica, nos informa e nós corremos atrás, né? É um valioso, a sociedade tem nos servido muito, tem nos ajudado bastante e ela é a maior beneficiada nisso. Nós trabalhamos para a sociedade, né? Só lembrar também, Osés, que ele tinha já uma sentença condenatória, já transitada em julgado, por mais de 10 anos de prisão, né? Então, felizmente, nós conseguimos colocar esse indivíduo atrás das grades, que mais cedo ou mais tarde ele iria praticar um novo crime, né? Que poderia ser contra um familiar meu, um seu ou de um telespectador nosso. Mais um break de comerciais. O Ronda volta já. Ó, de volta com o Ronda, vai ser bem rapidinho esse bloco, mas me disseram aqui que o seu Gilmar não ouviu lá em Soretão um alô que eu mandei para ele. Seu Gilmar, presta atenção, poxa. Eu tô falando do senhor aqui, ó. Seu Gilmar e dona Eudes. Beijo no coração de vocês. Né? O seu Arlindo, não é? O Gilmar tá lá me ouvindo também. Seu Arlindo e dona Eudes. Obrigadão pela sintonia de vocês, por nos acompanhar tanto no rádio como aqui na TV. Ó, eu quero fechar aquela história do MST, doutor Oswaldo, enquanto mostram as imagens lá. O que o proprietário tem que fazer? Porque senão, se a gente não citar a parte do proprietário, os caras vão ficar bravos com a gente lá, hein? Primeiramente, procurar a polícia e relatar a invasão e os danos que sofreu. Depois eu acho, José, importante entrar em contato com o sindicato dos proprietários rurais para que eles funcionem como terceiros interessados, José. Porque se o proprietário ele é filiado ao sindicato dos proprietários rurais, é interesse do sindicato também participar da defesa desse associado. E juntar toda a documentação junto o contador, declaração de imposto de renda, nota fiscal de produtor rural, declaração dos vizinhos, lá da empresa que seca o café, por exemplo, para comprovar que a terra dele é produtiva, que cumpre com a sua função social e ingressar na justiça com uma ação de reintegração ou manutenção de posse ou interdito proibitório, Zé. Só me responda uma coisa para a gente fechar, que já está quase na hora mesmo. Invadir terra produtiva é crime? Com certeza. Invasão é prevista no Código Penal e, geralmente, com a invasão, você acaba também causando prejuízos aos proprietários dessa terra. Então, também é crime, o crime de dano ao patrimônio, tanto privado quanto público. A pessoa pode ser processada, julgada e condenada. Muito bem, doutor Oswaldo, obrigado por ter vindo ao Ronda. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho. Quem fica aqui na TV Sim, fica com o Tabelinha. Tô indo pro rádio, que o Ronda continua lá na Rádio Cultura. Um grande abraço a todos aqui na TV, até amanhã. Tchau!